Olá, meu nome é Giovana e irei apresentar o projeto Atividade Anti-Inflamatória e Toxicidade Aguda de Peresca coleata em métodos in vitro e em alternativos ao uso de animais, que é a parte 3 do trabalho, desenvolvido pela mestra Dominique Mesquita e Silva e coordenado pela professora doutora Juliana de Carvalho da Costa. Como falado no primeiro e segundo vídeos, a Peresca coleata é uma planta com propriedades terapêuticas de importância no Brasil, sendo principalmente as propriedades terapêuticas ocasionadas pela presença dos biomarcadores de atividade anti-inflamatória estigmasterol e beta-citosterol. É importante avaliar a toxicidade dos extratos da planta, bem como dos compostos bioativos mencionados. No ensaio de citotoxicidade, é verificada a viabilidade celular após a aplicação dos ativos ou dos extratos. Já os estudos de toxicidade in vivo são comumente realizados em vertebrados, porém são cada vez mais desencorajados por questões éticas e financeiras. O uso de invertebrados, como as larvas de Isofobas móreo, se apresenta como uma alternativa pela semelhança com mecanismos imunes dos mamíferos. As vantagens no uso de larvas são a pouca mobilidade e a capacidade de melanização, processo que gera escurecimento como indicador de reação imune, facilitando a monitorização do ensaio. É fundamental também avaliar a eficácia, ou seja, verificar se o efeito farmacológico proposto pode ser obtido. Os objetivos do trabalho são avaliar a toxicidade dos ativos in vitro em células de fibroblastos L929 e in vivo em larvas Isofobas móreo como modelo alternativo à experimentação animal e avaliar o potencial anti-inflamatório do estigmasterol, beta-citosterol e da partição hexânica de Peresca coleata in vitro através da inibição do óxido nítrico e in vivo em larvas Isofobas móreo. O ensaio de citotoxicidade foi realizado com fibroblastos murinos L929, que são células presentes na camada epidérmica. Em seguida, as células foram tratadas com a partição hexânica, estigmasterol e beta-citosterol em diversas concentrações. Após a incubação, o MTT foi adicionado, formando cristais roxo-azulados, indicando células viáveis. A absorvância foi medida por espectrofotometria UV-Vis e a porcentagem de viabilidade celular foi calculada com base nos controles. Para testar a toxicidade aguda em vivo, foram realizadas diversas diluições dos ativos e da partição aplicadas nas larvas Isofobas móreo. Ao final, foi gerado o gráfico de curva dose-resposta para descobrir a DL50, ou seja, a dose de cada analito que ocasionou a morte de 50% das larvas. O óxido nítrico é um importante mediador inflamatório, e a sua inibição mostra a capacidade anti-inflamatória e antioxidante do analito. Foi realizada in vitro através da reação de Gris, medindo a absorvância. Controles positivos incluíram ativos anti-inflamatórios e antioxidantes já bem conhecidos na literatura. A partição e os ativos foram preparados nas mesmas condições. A carragenina foi utilizada para induzir inflamação nas larvas de Isofobas móreo devido ao seu uso comum em ratos. Após o início do processo inflamatório, os ativos e a partição foram injetados nas larvas. Os hemócitos, que são células de defesa semelhantes aos leucócitos humanos, foram contados na câmara de Neubauer antes e após 60 minutos da aplicação do agente flogístico. Um alto número de hemócitos indica inflamação, enquanto uma diminuição desse número em seguida sugere um efeito anti-inflamatório do ativo testado. A dexametasona foi utilizada como controle positivo por ser um anti-inflamatório bastante descrito na literatura. Se considera não citotóxico o ativo que gera viabilidade maior que 70%. A partição hexânica não demonstrou citotoxicidade dentro da faixa de 6,25 a 200 microgramas por ml. Já o estigmasterol e beta-citosterol na faixa de 3,125 a 25 microgramas por ml, bem como na mistura de ambos. Esses valores eram esperados, já que as substâncias puras costumam ser mais tóxicas em concentrações menores do que o extrato. Após 5 dias de análise, a maior dose sem letalidade para os ativos foi de 12,5 mg por quilo, com todas as larvas sobrevivendo, e para a partição hexânica, nenhuma larva morreu com 100 mg por quilo. Após a determinação das curvas dose e resposta, foi realizado o cálculo da DL50, no qual a partição hexânica apresentou a maior, quase o dobro dos ativos isolados, indicando menor toxicidade e maior segurança em comparação com os fitosteróis puros, o que era esperado devido à concentração dos ativos na partição hexânica. Os dados indicaram que as concentrações de 25 a 200 microgramas por ml da partição hexânica mostraram diferenças significativas na melhor inibição do óxido nítrico. Todas as concentrações testadas obtiveram resultados semelhantes aos controles positivos, indicando potencial anti-inflamatório e antioxidante. A partição hexânica demonstrou maior inibição do óxido nítrico em comparação com os fitosteróis isolados, sugerindo uma possível ação sinérgica de outros fitosteróis presentes. Já a carragenina induziu inflamação, gerando aumento significativo do número de hemócitos em vivo. Após a indução, os fitosteróis foram administrados e todos reduziram significativamente o número de hemócitos em relação à carragenina e apresentaram redução semelhante à dexametasona, o que sugere a ação anti-inflamatória dos ativos semelhante aos tratamentos potentes atualmente utilizados. Concluindo, a partição hexânica apresentou menor citotoxicidade em células L929 e menor toxicidade aguda no teste in vivo realizado com larvas Isofobas móreo, além de apresentar maior inibição do radical de óxido nítrico, indicando maior efeito anti-inflamatório. Tanto a partição hexânica quanto os ativos tiveram atividade anti-inflamatória estatisticamente semelhante à dexametasona nas larvas Isofobas móreo com inflamação induzida. Aqui estão as nossas referências. Agradecemos o apoio da UFJF e da FAPEMIG e a atenção. Obrigada.